Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, a palavra de hoje que vamos meditar fala a respeito do viver é Cristo, né? O que temos de mais importante na nossa vida é a nossa própria vida, né? E este tempo que nós dedicamos a isso e o como fazemos. A questão é, como temos vivido, ou o que pensamos a respeito da vida, o que chamamos de vida, o que é verdadeiramente vida. Nós cremos na palavra do Senhor e sabemos que não só a sua palavra, mas também tudo que provém do céu nos traz a vida eterna. Pois Deus é eterno, né? E se nós queremos ter um modelo de vida, um modelo de excelência, nós devemos ter a palavra de Deus como referência e modelo para nós. Eu sei que nós não queremos coisas ruins para nós mesmos, não é verdade? Nós não pensamos nada de ruim, nem pensamos e nem fazemos. Mas, por melhor que seja o nosso pensamento, por melhor que sejam os nossos planos, nós sabemos que o melhor vem de Deus. A palavra eterna, a palavra de vida eterna, vem da palavra do Senhor. Neste momento, nós temos aqui a palavra que está em Filipenses capítulo 1, verso 21, que diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa palavra foi dita por Paulo, o apóstolo Paulo, e ele nos afirma que para ele o viver é Cristo. E nós testificamos esta palavra, nós confirmamos e nós entendemos que essa palavra é verdadeira e ela provém de Deus. E ele diz mais, que não só o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Nós sabemos que somos criados numa sociedade cuja cultura, ela tem muito receio da morte, né? Ela foge da morte. É verdade que ninguém quer morrer, mas a verdade é que todos nós iremos morrer, né? E assim caminha a humanidade, assim é o ciclo da vida. Mas o morrer para nós que estamos em Cristo é lucro. Por quê? Porque nós sabemos que a morte é uma passagem para a vida eterna. E para aqueles que já têm a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, vai desfrutar da vida eterna. Mas nós vamos ver que essa palavra se confirma em outras palavras e ao mesmo tempo nós podemos observar e tirar proveito de modelos de vida que nós temos como vida segundo a palavra de Deus. Então, neste momento, quem quiser acompanhar aqui conosco, nós iremos ler e analisar a palavra que está em Atos, capítulo 20, a partir do verso 17 até o verso de número 38. Quem quiser acompanhar com a sua Bíblia impressa, fique à vontade. Quem quiser acompanhar conosco pela projeção, também fique à vontade. Mas diz assim, Atos capítulo 20, a partir do verso de número 17 até o 38, nos mostra um modo de vida excelente, ou mais que excelente. Verso 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que
todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Nós temos aqui o testemunho de Paulo. Paulo, um homem de Deus, apóstolo de Cristo, e aqui ele está mostrando um modo de vida excelente. É bom nós observarmos que o fato dele apresentar e de crer que este modo de vida é um modo excelente, não significa que ele não passava nem por lutas e nem por tribulações. Ele passava por situações difíceis, inclusive que o levaria à morte. Aqui nos primeiros versículos nós vemos que ele servia ao Senhor, servindo o povo de Deus, anunciando o evangelho da graça de Jesus Cristo. E isto ele anunciava com toda a humildade e também com lágrimas e também com provações. E estas provações vinham diante de ciladas que eram criadas por judeus que sobrevieram a ele. E ele assim não desistiu nem da vida em Cristo e muito menos de cumprir com o seu propósito conforme a vocação que Cristo lhe deu. Jamais deixando de anunciar o evangelho. Na sequência ele diz que testificando, tanto a judeus como para gregos, dizendo que pregaria a todos a todo tempo. Passaria sim por lutas e por tribulações, mas este modo de vida que ele escolheu, que Cristo escolheu para ele, era um modo mais que excelente e era o plano de vida eterna para ele. E agora, ele no verso 22 nos diz a palavra que ele foi constrangido, ele foi constrangido no Espírito para ir para Jerusalém. E no verso 23 diz que o Espírito Santo, aqui observe que o Espírito está com letra maiúscula. Então este Espírito que foi constrangido é o Espírito de Paulo. Mas o Espírito Santo de Deus, que é Deus, lhe disse que de cidade em cidade ele seria perseguido e sofreria cadeias e tribulações. E mesmo assim ele não desistiu, porque aprove a Deus que ele obedecesse a Deus e não a homens. Vivemos situações diversas, e essas situações diversas nos fazem fazer escolhas por todo o tempo. Nós temos que fazer escolhas de forma voluntária e também de forma obrigatória. Veja bem, nós escolhemos ter filhos, e uma vez que escolhemos, e eles tendo nascido, nós temos que, a partir de então, fazer diversas escolhas. E dentre as escolhas que temos que fazer, é nos sacrificarmos por eles. Porque temos uma missão, uma obrigação de criá-los na presença de Deus. Porque diz a palavra de Deus que eles são herança de Deus. Eles são propriedades de Deus. E eles devem conhecer a Deus e serem criados nos preceitos de Deus, para que cresçam no temor do Senhor. E aqui Paulo está fazendo a sua escolha ministerial, mesmo sabendo que vai passar por lutas e por tribulações, ele escolhe aquilo que Cristo escolheu por ele. Nós estamos estudando e lendo a partir das mensagens do boletim a respeito da oração. E nessa caminhada de oração nós vemos que Deus quer que nós oremos, que Deus quer falar conosco e nós precisamos falar com Deus. E é interessante que ele nos incita a orar, ele nos ensina a orar. E diz na sua palavra que aquilo que pedimos, ele nos daria segundo a sua vontade. Tudo que buscarmos, nós encontraríamos segundo a sua vontade. Toda porta que formos bater, ele abriria segundo a sua vontade. Mas tudo segundo a vontade de Deus. Este talvez seja o primeiro nível de oração, onde nós começamos apresentando a Deus as nossas necessidades, que são reais, são plausíveis, e que Deus tem atendido dia após dia pelo fato de estar cuidando de cada um de nós, segundo a sua vontade. Mas chega um determinado momento em que nós temos que crescer e amadurecermos na oração e na nossa relação com Deus.
E isso se dá com nossa relação diária, com nosso compromisso com o Senhor de orarmos todos os dias e conhecermos o propósito de Deus para a nossa vida. Se nós fomos comprados, se nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, isso significa que agora nós somos propriedades exclusivas de Deus. E como propriedades exclusivas de Deus, nós temos que conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não somos donos do nosso nariz. Nós não somos dono da nossa vida. Porque de nós mesmos não emana vida alguma. Não foi, agora eu quero viver e quero continuar vivendo. Não é assim que as coisas funcionam. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas e a todas elas sustenta nas suas mãos. Então as nossas vidas estão na mão do Senhor. Nem todos acordaram nesse dia que se chama hoje. Nem todos puderam levantar da sua cama. Tudo isso acontece segundo a vontade de Deus. Se você está aqui, se eu estou aqui, se nós estamos aqui, foi segundo a vontade de Deus. Isso não é mérito nosso, é graça, é bênção, é misericórdia de Deus. E louvado seja Deus pela sua misericórdia e pela sua graça. Porque tem nos sustentado dia após dia, manhã após manhã. E que o Senhor nos conserve também na sua presença dia após dia. E crescendo no Senhor, amadurecendo na sua presença, Ele começa a nos mostrar que determinadas coisas Ele deseja para a nossa vida, Ele planejou para a nossa vida, e é necessário que nos sacrifiquemos por elas. Se nós observarmos a vida do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que Ele abriu mão de tudo o que havia no céu, de maravilhoso, de conforto, de beleza, e veio à terra, se fez pecado por nós, e aqui Ele teve uma vida de oração. E através da oração Ele recebeu poder. Através da oração Ele foi ungido pelo Senhor. Através da oração Deus lhe concedeu maravilhas. E através da oração Ele conseguiu força suficiente para cumprir com tudo quanto o Senhor havia determinado para Ele. Como você pensa que estava Jesus ali no Getsêmani orando antes da crucificação? Como você acha que Jesus encontrou força para perdoar todos os seus inimigos ali crucificados? Padecendo, sofrendo de uma forma terrível e morrendo, sabendo que ia morrer, e morte de cruz. Mesmo tendo ele não feito nada, mesmo tendo ele sendo inocente, sendo justo, ele se fez pecado por nós. Quando nós precisamos perdoar alguém, esse perdão não vem de nós mesmos, vem do Senhor. E é necessário que nós conheçamos o perdão do Senhor, para que possamos perdoar a outros. E aqui Paulo está dando a sua vida por outros, porque ele sabia que um dia Cristo deu a sua vida por nós. Nós que já aceitamos a Cristo, nós temos que entender que a partir de agora, a nossa vida não nos pertence mais. A nossa vida pertence a Cristo. E aprove a Cristo dar a sua vida por todos. Deus se entregou a todos. E isso incluía a mim e a você. E nós fomos privilegiados. Agora aprove a Deus salvar outros também. E através de nós. Somos a sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça dessa igreja. Estamos todos conectados. Estamos todos arregimentados por essa missão sublime que é a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Esse sacrifício é suficiente e único. Mas nós sabemos que essa missão redentora, ela precisa alcançar a todos. A todos. Pois Deus morreu para todos e por todos. O que temos feito cada um de nós a respeito dessa convocação? E aqui Paulo, graças a Deus, diz que mesmo sabendo que passaria por cadeias e por muitas tribulações, pois ele também sabia que as tribulações produzem para nós eterno peso de glória. E ele diz mais, as leves e momentâneas tribulações. Por que ele fala a respeito das leves e momentâneas tribulações? Primeiro, nós temos uma vida eterna com Cristo, então é momentânea. E nós só teremos tribulação enquanto estivermos aqui vivendo neste corpo e nessa terra. Mas ele diz mais, que não só é temporária, mas é leve. Leve comparando a quê? Comparando a quem?
comparando ao que Cristo passou por nós. Queridos, se nós pensarmos o que Cristo passou por nós, qualquer coisa que possamos nomear de sofrimento, de tribulação e de provação, nada se compara àquilo que Cristo sofreu por nós. Porque Ele levou na cruz todas as nossas enfermidades. Ele levou na cruz todos os pecados de todas as pessoas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus por isso. E aqui no verso 24 diz, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Não significa que seja aqui um homem que havia desistido da vida. De forma alguma. Se lermos esse texto de forma equivocada, talvez possamos pensar que é um homem super depressivo, que havia desistido da vida, que não havia encontrado sucesso algum e tudo que havia feito até então estava tudo perdido e ele havia se perdido ao longo dessa vida. E que não haveria esperança para ele. Não, de forma nenhuma. Nós sabemos que Paulo, ao longo das suas pregações, ele testifica a respeito de um evangelho da fé, do amor e da esperança. E este homem cheio da esperança, cheio do amor e cheio da fé, ele diz, porém em nada considero a vida preciosa para mim. Para mim. Porque para Cristo ela é preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Bendito seja Deus por essa palavra. Paulo traz esse exemplo de uma forma gloriosa. E qual é a recompensa por aqueles que dão a sua vida por Cristo? Uma vez que Cristo deu a sua vida por nós, nós sabemos que agora nós temos que dar a nossa vida por Cristo. Porque se nós vivemos, é por causa de Cristo. Foi para isso que Cristo nos salvou. Cristo nos libertou da morte e da condenação eterna, para que possamos viver a vida eterna que Ele conquistou na cruz do Calvário. E aqui diz também, não só em Atos, mas também em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 a 8. 2 Timóteo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 6 ao verso 8, diz assim a palavra de Deus. O mesmo Paulo que havia dito em Atos, agora em 2 Timóteo, diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Nós cantamos agora há pouco, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para quem não sabe o significado da palavra Maranata, ela significa e anuncia a volta do Senhor. E o que nos garante que o Senhor voltará? A sua palavra. Os seus discípulos, os seus apóstolos estavam ali diante dele e ele subiu aos céus e eles não os viram mais porque uma nuvem o cobriu. E ele disse antes de partir que voltaria exatamente da mesma forma que ele havia ido. E ele voltará. Glória a Deus, ele voltará. Louvado seja o Senhor. E essa promessa é verdadeira. E o Espírito Santo testifica a respeito dessa promessa. E o Espírito Santo testifica a respeito da palavra de Deus. Ele é o penhor desta palavra. Oh, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Porque mesmo Paulo dizendo que lhe esperava a morte, porque o seu tempo era chegado, ele diz que combateu o bom combate. Significa que a sua vida não foi fácil. Foi de muita luta. Não existe combate fora de guerra. Essa vida é uma guerra. Queridos, criar os filhos é uma guerra. Trabalhar é uma guerra. Manter-se vivo é uma guerra. Os riscos, a violência urbana. Somos bombardeados todo o tempo, inclusive dentro de casa. Quando ligamos a televisão, existem programas que vêm bombardear tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Vem contra tudo aquilo que é vida e verdadeiramente vida eterna. E aquilo se torna uma luta, porque devemos fazer escolhas. A nossa vida é uma vida de luta. Agora, será que estamos lutando
pela causa certa? Será que estamos lutando a guerra certa? Porque algumas guerras não valem a pena. Não vale mesmo. Mas não vale mesmo. E isso é muito triste quando acontece. Nós temos aí um número gigantesco de filmes e livros que relatam a respeito de guerras. Vocês já viram em alguns filmes onde a guerra está assim, no seu momento mais alto, mais determinante ali, mais que possa definir a vitória e a derrota, e os soldados estão completamente desanimados? Alguns soldados olham para os outros e dizem assim, o que nós estamos fazendo aqui? Já viu filmes assim? Eu já vi. Onde o soldado olha para o outro, tem faz uma autorreflexão ali e pensa, gente, eu estou na guerra errada. Eu estou lutando por quê e por quem? Eu nem sei por que eu estou aqui. Talvez em situações muito menores deve ter acontecido com muitos de nós. Talvez em casa você sai de um cômodo, passa pelo corredor, chega lá, aí você fala, o que eu vim fazer aqui? Né? Você fala assim, gente, eu não sei o que eu vim buscar aqui. Eu não sei o que eu vim fazer aqui. Aí você tem que voltar para tentar lembrar. E nisso você fica literalmente vagando pela casa. Já aconteceu com você, né? Ou então você tem algo na mão e você fica pensando, gente, o que eu estou fazendo com isso? Ou você pega uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Você estava na cozinha, pega uma colher de pau, na verdade você estava indo tomar banho, você tinha que pegar uma toalha e você se pega assim no banheiro com uma colher de pau. Aí você olha, aí você não lembra nem de tomar banho e por que aquilo está na mão. Eu também tenho medo de ficar assim. Eu tenho muito medo de ficar assim. Esse foi um exemplo mais banal, mas a questão é que tem pessoas que acordam, levantam da cama, comem mais, trabalham, comem, se afadigam, deitam e não sabem por que aquele dia passou. Eu tenho medo de ficar assim. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de não só saber por que eu vivi esse dia, mas eu também tenho muito mais medo de pensar, de ter medo do dia seguinte, por ter perdido a esperança da glória que é Cristo. Por ter combatido combates que não eram legítimos, que não valiam a pena. De ter me afadigado sem nenhuma necessidade. E de estar desperdiçando a minha vida, que eu julgo ser importante para mim mesmo, que está completamente fora do propósito de Deus. Aquele que ama a Deus quando acorda, sabe que aquela manhã é a manifestação do amor e da misericórdia de Deus que vai se renovar naquele instante. Que está se renovando. Mas aqueles que estão sem esperança, que perderam o foco, e não têm propósito de vida, aquele dia, ou mais um dia, se torna um fardo. Mais um dia para se sofrer nesse lugar que se chama terra. E mais um dia para se sofrer nesse corpo que chamam de vida. E começamos a pensar em outras vidas, em outras pessoas. E a impressão que temos que todos os demais vivem melhor do que nós vivemos. E Deus reservou para cada um de nós uma vida com excelência. Porque aquele que é a vida tem para cada um de nós uma vida com excelência. Mas isso só acontecerá segundo o seu propósito e a sua palavra. E aqui diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Por isso temos que ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus. Pois é ela que é o nosso sustento, o nosso amparo e a palavra de vida eterna. É dela que produz a vida eterna. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Oh, glória a Deus, porque nós muitas vezes nos frustramos nessa vida. Tenho certeza que muitos aqui, ou quase todos, ou todos, já experimentaram uma coisa chamada frustração. De se empenhar com a esperança de receber algo em troca e aquilo não se concretizar. E como é frustrante, como é triste, como é desanimador. Você viver, planejar para que você tenha sucesso, você tenha uma recompensa, que você tenha um resultado, e aquilo não vem, e aquilo está completamente perdido.
Mas a Bíblia diz que nós trabalhamos para o Senhor. E para o Senhor a qual trabalhamos, Ele é um reto juiz e há de recompensar, porque Ele está guardando uma coroa de justiça que Ele dará naquele dia. Que dia é esse? Existe um dia? Existe um grande dia. Existe um dia maravilhoso chamado as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos diante do Senhor. E Ele há de recompensar cada um por aquilo que fizemos para Ele e pelo nome dEle. Glória a Deus, Cristo é a esperança da glória. Ele nos traz a recompensa. Em Filipenses diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem medo de morrer? Por quê? Eu sei que você quer viver, eu quero viver. Mas eu não quero viver para o mundo. E não quero viver para as coisas que são do mundo. E também não quero viver pelas coisas que não valem a pena. Porque, segundo a palavra que lemos, tem coisas que se vale a pena viver. E tem coisas que não se vale a pena viver. Como podemos saber a respeito daquilo que se pode, ou melhor, que se vale a pena viver e aquilo que não se vale a pena? Ao preparar essa palavra, sabe o que eu percebi? Que ao fazer a afirmação a respeito disso, se vale a pena viver, ela só se testifica quando eu faço a segunda afirmação, também por isso se vale a pena morrer. Você que é pai, você que é mãe, vale a pena viver pelos seus filhos? Vale a pena criá-los e amá-los? Então vale a pena fazer isso até que isso lhe custe a vida? Claro que vale. E para as demais coisas? E para as demais coisas? Você pode fazer essa afirmação? Você tem a certeza que aquilo que você faz dia após dia, manhã após manhã, por aquilo se vale a pena viver, então por aquilo se vale a pena morrer. Porque se você vive por aquilo, você morre por aquilo. Porque viver cada dia é acelerar o processo de morte. É abreviar o tempo. Começamos a morrer a partir do dia que nascemos. Parece uma loucura isso, né? Mas é verdade. A morte é certa, mas nós temos outra certeza. Que a vida eterna em Cristo Jesus. A morte é certa, mas a vida eterna também. E a Bíblia diz que, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Queridos, nós temos uma ideia do céu, sim ou não? Sim. Se eu começar a falar a respeito das maravilhas do céu, com certeza, mentalmente, você vai começar a ilustrar a respeito dessas maravilhas na sua mente. E você vai perceber muito rapidamente, muito facilmente, que ele é infinitamente melhor do que a terra. Pois é um lugar perfeito. Sendo assim, nós o desejamos. Sim ou não? Sim. Então por que nós temos medo de morrer? Ah, mas eu não terminei de pagar o meu apartamento. Eu não terminei de criar os meus filhos. Eu não paguei todas as minhas contas. Eu ainda não deixei nenhuma reserva para a minha família. Eu creio que só vou morrer depois que eu conseguir o diploma, que eu conseguir completar a minha carreira universitária, a minha carreira profissional, enfim, a respeito de muitas coisas. Quando vamos a um velório, nós vemos as pessoas chorando e chorando muito por uma causa mais que justa, e nós pensamos, poxa, será que as pessoas estão chorando pela saudade que fica, pela dor daquele momento de despedida? Ou será porque estão chorando porque acreditam todos que aquele que faleceu está muito triste de ter partido? Nós devemos pensar a respeito dessas coisas. Nós sabemos que aquele que está em Cristo, no mesmo instante que partiu para o Senhor. Que lhe foi dado a vida eterna. E essa vida eterna é uma vida perfeita. E a respeito das suas preocupações, das contas e com os cuidados dos quais ele é responsável, nós sabemos que o Senhor cuidará. Se Deus dá a cada um de nós, enquanto dormimos, conforme a palavra diz, aos seus o Senhor dá
enquanto dorme. Então nós devemos confiar plenamente no Senhor. E diz a palavra que Paulo, então, ainda que ele deseja estar com Cristo, porque a vida com Cristo é incomparavelmente melhor do que essa vida que temos aqui. Ele diz, pela causa de Cristo, por causa dos irmãos, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, eu fico até quando for necessário. Eu fico. E fico vivendo para Cristo e por Cristo. E o Senhor voltará. Para isso é necessário que nós tenhamos uma vida muito responsável. Queridos, essa palavra nos traz um peso muito grande de responsabilidade. A partir do momento que aceitamos a Cristo, aceitamos a vida de Cristo em nós. Não somos nós que vamos viver por nós mesmos, mas nós iremos viver a vida de Cristo. E sendo assim, nós devemos viver com maturidade e responsabilidade, para não servirmos de forma alguma como pedra de tropeço na vida de outros. Filipenses diz, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como a uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amados, temos vivido e de forma unida, trabalhado e lutado para que juntos possamos viver uma fé segundo o Evangelho da graça de Jesus. Essa é a nossa batalha, essa é a nossa causa. Vivermos em unidade, em uma só fé. Temos nos assegurado de que todos estão unidos a esta causa, porque isso testifica o fato de alguém estar em Cristo. Isso é fundamental. Não é para sermos religiosos, é para termos uma fé genuína em Cristo, a respeito e pelo propósito do Evangelho da graça de Jesus. Em Mateus 18, de 6 a 8, nos diz, qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corte-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Queridos, não podemos viver uma vida sem o compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Porque se vivermos uma vida sem compromisso com o Senhor e com a sua palavra, nós vamos viver de tal forma que todo mundo vai olhar para nós e vai dizer que não vale a pena ter Cristo. Porque se vale a pena ter Cristo, é esse tipo de vida, alguma coisa está errada. Será que nós estamos inspirando a muitos e a todos a viverem por Cristo e a morrerem por Cristo? Será que verdadeiramente nós cremos nisso? Será que nós estamos nos empenhando de todas as maneiras, com tudo que temos, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força? Será que as pessoas identificam isso em nós? Será que a palavra de Deus testifica aquilo ou pelo qual vivemos? Amados, essa é uma reflexão diária que temos que fazer. Não podemos servir de pedra de tropeço para ninguém, porque se assim o fizermos, a palavra de Deus e o juízo de Deus é duro demais. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça e nos fortaleça no seu caminho, na sua presença. Anime a todos aqueles que estão desanimados. Levante a todos que estão caídos. Que dê um ânimo novo a cada um de nós, para que juntos possamos fazer tudo segundo a palavra do Senhor, para vivermos segundo a sua vontade, porque Filipenses 3, de 7 a 8 diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Do que ele está falando? Ele está sendo completamente incoerente? Não, de forma alguma. Ele diz
que aquilo que eu pensava que seria o melhor para a minha vida, agora conhecendo a vida segundo o Evangelho de Cristo, eu sei e testifico que viver para Cristo é morrer para Cristo, e isso é algo muito superior, infinitamente mais elevado do que eu posso imaginar para mim mesmo. Eu não sei o que você pensou para você ser o melhor, mas eu tenho certeza de uma coisa segundo a palavra de Deus. Aquilo que Deus planejou para a sua vida é o melhor que existe para a sua vida. Confia a sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aqui essa palavra está bem clara. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Queridos, já estamos finalizando nesse instante. Eu peço que você pense em uma outra coisa que eu vejo que é de extrema importância. Você já aceitou a Cristo, você já entendeu que a vida com Cristo é infinitamente melhor do que aquilo que você planeja para a sua vida. Mas às vezes a sua vida não cresce, não desenvolve, não decola, porque você tem uma âncora no pé. E essa âncora no pé é muitas vezes uma lembrança do mundo, uma prisão ao passado. Queridos, Cristo já te perdoou de todos os pecados. Não dê vazão ao mundo, não passeia no mundo, não dê voltinhas no seu passado, não fique remoendo no seu entendimento, no deitar lá na sua cama, no seu leito, coloca a cabeça no travesseiro e fica revivendo tudo aquilo, como se aquilo fosse um good times, como se aquilo fosse algo precioso. Aquilo não é precioso. Precioso é viver em novidade de Cristo. Precioso é estar em Cristo. Isso é precioso. E às vezes ficamos pensando, meu Deus, escolhi isso. Se eu tivesse lá no passado escolhido aquilo outro. Ai meu Deus, eu fiz essa e essa escolha. Eu percorri por este e este caminho. Mas lá no passado eu tinha outras opções. Mas eu fiz essa escolha. Eu fiz essa opção e agora estou pagando pelo preço da escolha. Queridos, em nome de Jesus, se você aceitou a Cristo, tudo se fará novo em Cristo Jesus. O Senhor tem um novo caminho para cada um de nós. Tire seus pensamentos do passado. Tire a sua vida do passado. Deixa Cristo fazer nova todas as coisas segundo a palavra do Senhor. E faça isso o mais rápido possível, para que não aconteça isso, conforme está em Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Isso significa no dia de hoje. Antes que venham aos maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer algum. Não deixe chegar esse dia. Não deixe de forma alguma. Que o Senhor fortaleça a sua vida. Que o Senhor restaure a sua vida. Que o Senhor te dê um ânimo novo. Te dê conhecimento e graça. Força e fé, para que você, em nome de Jesus, no dia de hoje, se levante, no poder da palavra do Senhor, e viva dia após dia em novidade de vida. Que Ele transforme os seus pensamentos e alinhe os seus pensamentos aos pensamentos eternos de Deus. Que Ele alinhe todos os propósitos, tudo aquilo que você planejou para si mesmo, julgando ser ótimo e excelente, sabendo que Deus é perfeito. E aquilo que é bom, perfeito e agradável só vem de Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua boca. Neste momento e peça ao Senhor, Senhor, o Senhor já me perdoou de todo o pecado. Senhor, em nome de Jesus, livra-me, ó Deus. Livra-me, ó Deus, de toda acusação de Satanás e de toda lembrança do pecado. Inclusive os pecados que me traziam prazer, carnais. Ó Deus, e traga-me ao coração um prazer que vem do alto, um prazer que só pode vir do Senhor, uma alegria que vem do Deus vivo e poderoso, ainda que eu sofra na carne, ainda que eu venha sofrer por alguma razão, aqui na terra, mas eu sei
que tudo isso trará eterno peso de glória se eu unicamente e exclusivamente viver para o Senhor. Vivamos para o Senhor. Vivamos para o Senhor. Vamos viver a vida que vale a pena viver. E faça sempre a pergunta: se por isso vale a pena viver, por isso também vale a pena morrer. E se por isso vale a pena morrer, significa que por isso eu receberei do reto juiz a coroa da glória que me espera naquele dia que o Senhor reservou e criou para celebrarmos a vida eterna. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Rei e Salvador Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Cristo, sobre toda a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Rei e Salvador, Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos?